ambição, o projeto, a vontade é o quê? É alimentar toda a população brasileira, todo e qualquer um, todo e qualquer indivíduo. A princípio, o pensamento é: o indivíduo vai comprar isto. Este é o primeiro princípio, é a lógica da coisa. Mas o sentido não é o lucro. A princípio, a intenção é alimentar a população. O pensamento primordial não é o lucro. O lucro vem numa segunda fase. Então, primeiro monta-se uma cesta básica de frutas, verduras, legumes, hortaliças. Por exemplo, 20 batatas, 10 tomates, 10 cebolas, um mamão, 10 laranjas, 10 cenouras, 10 beterrabas médias, 5 batatas doces, 25 unidades de vagem, algo mais ou menos assim. Primeiro monta-se essa cesta básica. O período que a cesta básica deve durar, uma média, de uma semana e mais um dia. Uma semana e mais um dia. Pensando-se numa família de 3 pessoas, papai, mamãe e um filho. A princípio isso. A família pode ter mais de um filho. Mas a cesta básica, a princípio, projetada para 3 pessoas. Papai, mamãe e um filho. Uma criança. É projetada dessa forma. Tem que durar uma semana e um dia. Projetando-se essa cesta básica, tem que se pensar na questão da sazonalidade e da região. Porque determinada região produz para determinada região. De forma geral, algumas frutas, verduras, hortaliças tem em todas as regiões. Algumas outras, em determinadas regiões, não há tanta fartura, a produção não é tão grande assim. Então, qual seria a cesta básica de frutas, verduras, leguminosas, hortaliças, projetadas para a região sul do Brasil? E para a região norte? Seria igual, parecido, similar? Aí, essa questão. Provavelmente similar, muito parecido. Porque nem toda fruta, verdura, etc. e tal, são de igual produção de região para região, porque depende da temperatura, do clima, a instabilidade, a sazonalidade, assim por diante. São muitos fatores que precisam ser analisados. Montando-se uma cesta básica, a cesta básica tem que ser de forma padronizada, para todo mundo, todo cidadão. De segunda a sexta-feira, um indivíduo, cidadão, vai no supermercado de sua preferência mais próximo à sua residência. Tem uma lista que ele já fez um cadastro anteriormente, previamente. Esse supermercado, todos os supermercados que recebem essa cesta básica estão cadastrados na prefeitura, porque é um projeto diretamente ligado ao governo. A Embrapa do Brasil recebe um relatório do governo. E a Embrapa do Brasil tem que ir com seus engenheiros ao campo, ao agricultor. Como duplicar a produção, triplicar, quadriplicar a produção dessas verduras, dessas frutas, dessa hortaliça, desses legumes, dessas leguminosas. Como triplicar a produção disso? Porque a intenção é alimentar todo indivíduo, um por um. Primeiro pensa-se em duplicar a produção. Depois, a questão do custo. Esse alimento tem que chegar à cesta básica a determinado custo, porque já é pensado com
com uma certa anterioridade, um custo fixo para isso, para essa cesta básica. O custo fixo pensado anteriormente, estipulado, quando foi montado isso, para esse projeto vingar, é um custo fixo de R$10. De forma que o indivíduo possa gastar no máximo R$40 ou até R$50 no máximo por mês para ter muito alimento em sua mesa. É um custo baixo se formos refletir, pensar. Então, pensando-se, a princípio, R$40 por mês é um custo fixo. A cesta básica de frutas, verduras, legumes, montada. E aí, vai-se até o campo. Porque o agricultor, ele tem gastos com combustível, com peças para o maquinário, com fertilizantes, tem gasto com, às vezes, sementes transgênicas, com a própria colheita há um gasto. Quer dizer, o combustível tem muitos... esses gastos vão ser embutidos no produto. Esse produto é o alimento. E esse valor é repassado para o consumidor. Então, engenheiros da Embrapa, do governo, vão junto ao agricultor, ao produtor no campo. Como diminuir ao máximo o custo de todo esse processo, desde a produção, o transporte, como diminuir ao máximo os custos. Como retirar os impostos na medida do possível desses produtos. De forma que esse produto chegue, por exemplo, a 20 unidades de vagem tem que chegar no máximo nessa cesta básica a um custo de 80 centavos. Por exemplo, como fazer esse produto chegar a 80 centavos, já pensando nos outros produtos que também estarão inseridos nessa cesta básica. Para que o custo total seja um custo médio de R$10, não passe muito mais do que isso. Para um mês inteiro de boa alimentação de frutas, verduras, hortaliças, chegar ao consumidor a R$40 mensais. De segunda a sexta-feira, o indivíduo vai no supermercado de sua preferência mais próximo à sua residência. Numa listinha, de segunda a sexta-feira, numa listinha que preenche o nome dele. Essa semana que vem eu quero essa cesta básica. Isso é repassado para alguém que vai montar essa cesta básica de frutas, verduras, legumes. Então, na segunda-feira da semana seguinte, você vai buscar a sua cesta básica que você já tinha encomendado. Só que antes disso é feito um cadastro. Esse cadastro pode ser feito ou no supermercado ou diretamente no governo da prefeitura da sua cidade, ou até pela internet, que seja, para facilitar. Você escolhe o seu supermercado, onde você vai buscar, e você mesmo diz, essa semana eu quero, essa semana eu não quero. Alguns indivíduos vão à prefeitura e dizem, não tenho condições de adquirir. Mas isso é projetado para acabar com a fome no Brasil. Na verdade, esse projeto é um projeto mais amplo, que vai até a um sistema de globalização, mas a princípio algo menor, que não é tão pequeno assim, porque é todo território nacional, todo o Brasil. Então não é algo tão pequeno assim. Um projeto para acabar com a fome. Ninguém mais passando fome no Brasil. Todo e qualquer indivíduo tendo muito alimento em sua mesa. E não é qualquer tipo de alimento, são bons alimentos. Na verdade, esse projeto ele é um pouco mais amplo. Não fica só em frutas, verduras ou hortaliças. Esse projeto ele tem o intuito de que na mesa do indivíduo, de todo mundo e qualquer um, tenha na mesa leite, ovos e queijo. Leite, ovos e queijo
não sai um preço, um custo tão caro assim, mas ainda é tido como um alimento, produto de pessoas classe média alta, de pessoas ricas. Ainda é assim. O leite não é tão caro assim. O queijo também não é tão caro assim. Você não vai pagar R$100 em 100 gramas de queijo. O queijo mussarela, o queijo prato. Você não vai pagar R$100. Mesmo assim, o queijo ainda sai um custo alto no total do mês da pessoa, do trabalhador. O leite também, o leite é mais consumido pelas crianças. Mas o leite também não está um preço tão baixo assim. E ovos, você não paga também R$200, R$100 uma caixa de ovos. Mas também pequenos valores de leite, ovos e queijo, acrescentados a outros valores do trabalhador comum, como transportes, cuidado, higiene. Então, alguns pequenos valores acrescentados a outros valores se tornam um gasto muito grande para a pessoa. E como diminuir ao máximo os custos para que estes alimentos, estes produtos estejam na casa de cada um, todo e qualquer um, todo e qualquer pessoa. Volto a reafirmar. A princípio não pensa-se no lucro. A princípio, o lucro, qual é o lucro? Ver toda a população brasileira bem alimentada. Ninguém passando fome, isso já é um lucro para o território brasileiro. Mas é preciso um grande estudo. Para quê? Para que o agricultor ou nenhuma outra pessoa em todo esse processo do produto, o produto que é o alimento, chegar na mesa do cliente final, que é o consumidor, ninguém saia perdendo. Apesar de ninguém sair perdendo, é preciso diminuir ao máximo os custos para que esse alimento chegue na mesa de cada um a um custo muito baixo. Mesmo evitando ao máximo retirar o lucro. E todos estarão juntos nesse processo. Governos, empresários, todo mundo. Porque todos nós somos consumidores dos alimentos. E quando toda a população está bem alimentada, toda a população tem emprego, moradia, saúde e assim por diante, quem são os beneficiados? São todos. Todos são beneficiados quando todos estão bem. Um país em pobreza, em miséria, desemprego, fome. Esse mal não é gerado só para aquela população em específica, isolada, pobre, etc. Não. Os problemas acabam atingindo os mais ricos, a classe média, a classe alta, mais cedo ou mais tarde vai ser atingido por essa pobreza, por essa miséria, desemprego. Quando todos são beneficiados, significa automaticamente que todos são beneficiados. Mesmo uma pequena parte desempregada, passando fome, frio, sede, etc e tal, mesmo uma pequena parte isolada, mesmo assim esses problemas de alguns, cedo ou tarde, acabam chegando a outros. Outros estes que às vezes querem se afastar um pouco. Ou não, ou até querem ajudar. Então é importante beneficiar a todos o mais o possível. E tudo isso é possível quando se tem a verdadeira vontade e todos imbuídos nesse processo de modificação, transformação para um Brasil melhor, um Brasil sem pobreza, sem miséria, um Brasil sem fome, um Brasil onde todos estão empregados, assim por diante. É possível sim. A força de todos juntos faz um Brasil melhor. A vontade, junto com a atitude e o estudo, um grande planejamento, uma grande estrutura, onde todos estão envolvidos. Às vezes, alguns perdem um pouco do seu lucro. Você perde um pouco do seu lucro. Eu falei um pouco, não falei que você perde tudo. Você perde um pouco do seu lucro. Mas observe, todos são beneficiados. Todos são beneficiados. E todos sendo beneficiados significa que todos são beneficiados.
mesmo quando alguns perdem um pouco do seu lucro. Esse pouco que você perde do seu lucro não significa que você deve parar a produção. Exatamente pelo contrário. Alguns países, eles produzem muito e vendem. Por produzir muito, conseguem ter um retorno grande. Mas eles têm que ter certeza que vão vender esse muito que eles produzem. Não adianta você produzir muito e não ter mercado para o seu produto. Tem um processo chamado Just in Time. Eu sou formado em marketing. O Just in Time, você tem uma empresa. Essa sua empresa, aparentemente, não produz. Ela produz ao pedido. Você recebe um pedido e você produz. Just in time, em tempo. Você recebe um produto e você produz. Nos Estados Unidos, algumas empresas recebem pedidos de carros, por exemplo. E as pessoas, eu conversava com algumas pessoas. As pessoas diziam, eu encomendei um carro, vai chegar para mim daqui a 6 meses. Estranho. Por que isso? Ah, porque é assim, a gente encomenda e chega daqui a algum tempo, eles vão produzir ainda. A pessoa não vai exatamente numa loja de carro e já compra o carro e já sai do carro com o carro de lá. A empresa ainda vai produzir, né? Just in time. Mas você também pode ter uma empresa que produz muito. Tem, entre aspas, um pátio com muitos carros ou muitos produtos dos mais diversos, alimentícios. Mas você sabe que esses produtos seus já tem cliente certo. Ou seja, você não vai ter um desperdício, você não vai ter uma perda. Por quê? Porque já foi acertado com a população e com o governo que aquele produto alimentício ou tantos outros produtos também podem se encaixar na mesma situação, já tem cliente final. Ou seja, você cria um ambiente para retirar ao máximo os custos. Talvez o agricultor ou outras pessoas envolvidas nisso tudo percam um pouco do seu lucro. Perder um pouco, volto a reafirmar, não significa perder muito e nem perder tudo. Você perde um pouco do seu lucro, para que todos tenham lucro, todos ganhem com isso. E o lucro qual que é? O lucro é de toda a sociedade, todos tendo muito alimento em sua mesa. Então, uma cesta básica montada, previamente montada, chega-se a um custo de R$10. E como fazer cada parte daquele alimento da cesta montada, que deve-se pensar na sazonalidade dos alimentos, deve-se pensar de região em região. A gente tem uma cesta básica montada para a região sul. Mas essa cesta básica montada para a região sul vai ser igualzinha, a mesma coisa para a região norte, nordeste do Brasil, ou um pouco diferente por causa da produção de lá, por causa do clima de lá. Como vai ser isso? Então pensa-se, isso é muito bem planejado, muito bem estruturado. Chega a ser um custo R$10. De segunda a sexta-feira, a pessoa vai no supermercado, o supermercado já está diretamente com o cadastro no governo, as pessoas podem se cadastrar até pela internet, ou no supermercado, que também leva os seus novos cadastros para o governo, para a prefeitura de cada cidade, que tem, todos estão num sistema único, ligado à alimentação. Junto com essa cesta básica montada, vem uma cartilhazinha. Essa cartilha orienta como higienizar o alimento. Lava-se o alimento dessa forma. Este alimento lava-se dessa forma. Aquele alimento daquela forma. Este alimento tem que retirar a casquinha. Com tal ferramenta para se retirar a casquinha, ou com a faca, de tal forma, etc. Como armazenar esse alimento, guardar esse alimento dentro de uma vasilha, num saquinho, fora da geladeira, dentro da geladeira, essa cartilha tem que ensinar tudo detalhadamente. Qual é o produto que eu utilizo para higienizar esse alimento? Qual tipo de cloro? Qual outra substância que eu posso utilizar para higienizar esse alimento? Para matar todos os micróbios, bactérias que possam estar no alimento. Então, uma cartilha muito bem feita. Como eu cozinho esse alimento? Qual tipo de alimentação que eu posso fazer com esse alimento? Uma cartilhazinha muito bem projetada para orientar o indivíduo. Porque às vezes a população, o indivíduo, desculpe falar, muito ignorante. Ele não sabe como cozinhar o alimento, de que forma cozinhar, de que forma se alimentar, de que forma guardar o alimento. Por quê? Porque talvez não teve uma pessoa anterior que orientou aquele cidadão, o indivíduo.
Então essa cartilhazinha orienta da forma completa. Você pode retirar essa cartilhazinha junto com a cesta básica no supermercado. Você pode baixar em PDF na internet. Muito bem feito, muito bem projetado. Não é só dar o alimento, você ensina para a pessoa o que fazer com aquele alimento. Como é que você vai comer esse alimento aí? E está bem estruturado. Fala assim, de segunda-feira você cozinha. Pode fazer dessa forma. Cozinha cenouras, beterraba, isso, aquilo. Então, tanta porção para um adulto. Nessa porção, nessa medida, para uma criança. Na terça-feira você pode comer isso daqui dessa forma. Na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, essas frutas, essas leguminosas. E assim por diante. No café da manhã, no almoço, no jantar, tudo muito bem, pensando-se em tudo, de forma prévia. Porque às vezes o indivíduo pode ser muito ignorante. E você já fez algo muito bem estruturado, que talvez até uma criança possa ler aquilo ali, uma criança faça sozinha, o que não é conveniente. Deve ser um adulto que deve manusear um fogão. Um adulto deve manusear o fogão, ligar, acender. Uma criança não seria interessante. Mas uma criança, até que uma criança, lendo aquela caixinha, a criança pode fazer sozinha. De tão simples que é tão fácil, de tão fácil compreensão. O objetivo é o lucro de toda a sociedade. Talvez alguns percam um pouco na questão monetária, no meio do caminho, até o governo, retirando um pouco os impostos ou diminuindo os impostos. O agricultor talvez diminua um pouco, o agricultor talvez tenha que duplicar sua produção, triplicar sua produção. Para quê? Para que seja um alimento para cada indivíduo, um por um, de toda a sociedade brasileira. Não é só para o estado de São Paulo, é para todo o Brasil, todo o território nacional. Alimentar todo indivíduo. Obrigado.